Pessoal, agora a gente vai dar a palestra para a doutora Natália. Ela vai falar sobre um pouquinho de depressão para nós, tá? Boa tarde, meninas. Sou a Natália, sou psicóloga clínica, sou terapeuta cognitivo comportamental. Então eu trabalho bastante com transtornos, trabalho com depressão. E o objetivo de hoje dessa palestra é que nós venhamos aprender, entender um pouco mais a respeito desse transtorno que acomete mais mulheres do que homens. Então, para a gente entender primeiramente a respeito de depressão, que é tanto falado, né? Mas em alguns momentos algumas pessoas usam aquele termo um pouco genérico. Hoje eu estou depressiva, eu acordei depressiva. Depressão é algo sério que precisa ser tratado, precisa ser olhado de uma maneira diferente. Quando nós falamos a respeito de depressão, nós estamos falando de uma pessoa que ela fica triste ou sente uma tristeza profunda, e é uma tristeza que tem dificuldade de parar. Então ela fica a maior parte do tempo dela se sentindo triste. Ela começa a perder a vontade de fazer as coisas que eram prazerosas. Então, de repente, ela tinha uma vontade muito grande de sair com o filho, de ficar com o marido, de passear, de assistir algo. Algumas coisas eram prazerosas e de uma hora para outra essa vontade, esse prazer começa a desaparecer. E aí ela também tinha uma certa dificuldade de fazer atividades que era do dia a dia. Então já não tem mais muita vontade de lavar uma louça, já não tem mais muita vontade de cuidar da casa dela. Atividades que eram básicas, a vontade de tomar banho, de se olhar no espelho, de se cuidar. E aí algumas pessoas, até por desconhecer o que é depressão, acabam confundindo com preguiça. Ou fala assim, olha, sai dessa, vai dar certo. Vai dar certo sim, dá certo porque tem tratamento. Mas é preciso entender que essa tristeza é algo que é recorrente. A pessoa não tem uma vontade, mesmo que ela se esforce, às vezes essa dificuldade aparece. E aí a gente precisa entender que a depressão é uma das maiores causas de suicídio no nosso país, no Brasil, no mundo. E é importante falar que hoje a depressão não se fala apenas de adulto. Nós temos crianças já com diagnóstico de depressão infantil. Temos adolescentes também. Hoje eu trabalho na área atendo 2 ou 3 adolescentes já com diagnóstico de depressão e tentativa de suicídio. Então, cada vez mais nós precisamos olhar para nós, enquanto mulheres ou até os rapazes, porque embora as mulheres sejam maiores números de pessoas que tem esse diagnóstico, os homens também têm esse diagnóstico e é preciso olhar com muito carinho em relação a isso. Então a depressão, ela tem os seus sintomas. Vamos lá, sintomas. Uma tristeza persistente, essa falta de vontade de fazer algo que seja prazeroso, uma dificuldade em fazer aquilo que é do dia a dia, mas também tem o choro frequente. Às vezes a pessoa, ela acorda, começa a chorar e não sabe explicar o porquê desse choro com tanta frequência. E isso começa a ser, para ter um diagnóstico de depressão, nós precisamos entender que esses sintomas é no mínimo 2 semanas consecutivas, ou seja, é uma tristeza que fica pelo menos 2 semanas. E que precisa ser tratado. Infelizmente, hoje,
Algumas pessoas ainda têm aquele estigma que psicólogo é para louco. Não. Psicólogo é para quando você tem dificuldade de lidar com alguma situação e você entende que sozinha não vai conseguir sair. E aí a depressão, algumas pessoas têm essa dificuldade. Por isso que nós entramos nessa questão de... Quando a Leia ela veio aqui falar, ela falou a respeito de pessoas que ficam presas a situações do passado. Elas se limitam naquela questão do sonho, e a depressão é isso também, a pessoa. Algumas acontecem em algum evento, olha, fiquei desempregada, morreu alguém, eu estou num processo de luto, tive uma decepção muito grande, e aí diante disso a pessoa fica presa a esse histórico do passado e começa a apresentar sintomas da depressão. E aí dentro desses sintomas tem aspectos bem psicológicos. É bem importante falar também que as pessoas que apresentam a depressão, ela tem uma visão muito negativa, ou seja, ela pensa muito disfuncional. Nós da psicologia da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, nós falamos a respeito de pensamentos disfuncionais, e a Leia até antecipou um pouquinho esses pensamentos. Quando a pessoa fala, olha, ela pensa, não tem mais jeito para mim, não vai mais dar certo, eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque ninguém me ama, eu não sirvo para nada. Tudo isso são pensamentos disfuncionais, ou seja, que você naquele momento acredita que as coisas estão ruins, vão continuar ruins e permanecerão ruins. E aí o que nós fazemos diante disso? É preciso mudar o foco dos pensamentos. E aí entra a psicologia nessa questão, a modificação de pensamento. Então a pessoa ela começa a apresentar pensamento pessimista em relação ao futuro. Algumas até se questionam a respeito, por que eu existo? Por que eu estou aqui? E uma dessa questão, eu trabalho muito isso com os adolescentes que eu atendo, que apresentam sintomas de depressão, apresentam a insegurança e medo, insegurança em relação ao futuro, medo de de sair também dessa depressão, diminuição ou incapacidade de sentir alegria, ou seja, tem as dificuldades, tem momentos que são prazerosos, mas a pessoa com depressão, ela perde naquele momento a possibilidade de sentir alegria em situações que outras pessoas se sentiriam alegres. Sentimentos ocupam, irritabilidade. É importante saber que algumas pessoas apresentam sintomas da depressão, que é um humor mais depressivo, ou seja, essa dificuldade de sentir alegria, essa dificuldade de fazer as coisas. Mas tem algumas pessoas que sintoma da depressão é irritabilidade, ou seja, pisou no meu pé, tudo me irrita, tudo me estressa, eu começo a responder de uma maneira agressiva. Então tem aquela pessoa que se isola e que não quer muita conversa, e tem o oposto também daquela pessoa que está ali de corpo presente, mas é um pavio, qualquer coisa ela está irritada. É importante lembrar também que a depressão ela mexe com o nosso organismo. Em que sentido? Aumento do apetite ou a falta do apetite. Então, ou a pessoa ela come demais, ou ela perde a vontade de se alimentar. Ou ela tem vontade em dormir demais, ou ela não dorme, tem insônia. E aí nesse processo da insônia é que aparecem muitos pensamentos disfuncionais,
Que aí impede ela também de conseguir dormir. Esses pensamentos disfuncionais, o que é? É todo pensamento que ele não tem comprovação, mas você acredita fielmente nele. Vou dar um exemplo para as mulheres. Amanhã é Dia das Mães, né? Algumas mulheres têm um pensamento: olha, eu sou uma péssima mãe. Mas ela tem muitas ações que comprovam que ela é uma mãe cuidadosa, ela é zelosa, ela se atenta às questões do filho, mas ela acredita que ela é uma péssima mãe. Isso que nós consideramos que é um pensamento disfuncional. Não tem base para ele existir, mas a pessoa acredita nisso. E por que acontece a depressão? A depressão, ela não acontece apenas por questões de dificuldades, ou seja, por causas externas. Então aconteceu alguma coisa e eu fico presa àquele passado. Não. Existem pessoas que têm depressão porque é hereditário. Então meu avô teve, minha mãe teve, pode ser que eu venha a ter, mas pode ser que a minha irmã venha a ter. Então tem componentes na genética. Os estudos apontam que a depressão ela pode ser passada por conta da hereditariedade. Mas existe outra questão também. Quando a pessoa ela sofre com a depressão, ela não é depressiva, na verdade, ela está depressiva. É diferente. Quando você nasceu assim. Mas a depressão é um momento, é um estágio. Naquele momento, naquele período, você está depressiva. E aí naquele período, naquele momento, é preciso um acompanhamento. Há uma mudança também na questão cerebral. Todos nós temos os nossos neurotransmissores, ou seja, é quem faz a conexão das informações do nosso cérebro para o nosso corpo. E aí quando tem a depressão, há uma alteração nessas conexões cerebrais. Por isso que é importante algumas pessoas tomarem um medicamento. Já para entender, medicamento não vicia. Existem pessoas que podem apresentar a depressão e elas vão ser tratadas através de um psicólogo sem necessidade do psiquiatra, mas algumas pessoas precisarão da ação do medicamento para que haja uma melhora no organismo. Ou seja, aquela pessoa que minimamente já não consegue sequer tomar banho, ela precisa de uma intervenção do medicamento para ela conseguir fazer aquilo que é básico. Mas tomou o medicamento, as causas que aconteceram a depressão continuam. E aí a interação do psicólogo, porque o medicamento vai agir no seu organismo. E nós, psicólogos, iremos trabalhar aquilo que ocasionou a depressão, ou seja, é uma mudança de olhar. E aí a Leia, quando veio aqui, ela falou a respeito de tudo dar graça, né? Tudo dar graça é agradecer. E uma das coisas que eu trabalho na terapia com os meus pacientes, o que é? É realmente a gratidão. Gratidão, o que é? É um sentimento, mas muitas vezes nós não percebemos ou não exercitamos a gratidão. Então não é apenas agradecer por agradecer. Olha, eu agradeço porque eu estou aqui hoje, legal. Mas além de agradecer, qual é o foco? Por que isso é bom para a minha vida? Estar aqui, o que de oportunidade me traz nesse momento? Então é exercitar. Se você acordou,
Uma gratidão é agradecer e olhar que outras pessoas já não tiveram a oportunidade de estar aqui nesse dia, a oportunidade de se alimentar. Então, quando nós falamos da depressão, que nós falamos da pessoa ter dificuldade em perceber as coisas que são prazerosas, nós trabalhamos realmente isso, a gratidão, dela conseguir perceber o mínimo possível que seja prazeroso na vida dela, e a gente começa a fazer isso diário, essa observação. Por que nós fazemos isso na terapia? Porque minimamente essa mulher ou esse paciente precisa enviar essa informação para o cérebro, porque o cérebro não está entendendo que há coisas prazerosas na vida dela. Então, quando nós vamos trabalhando a gratidão, nós vamos trabalhando para que é como se fosse uma forma de enganar o cérebro, né? Porque nós começamos a mudar o olhar da pessoa, começar a perceber o que tem de prazeroso. Então, na terapia, eu sempre dou uma tarefinha quando eu começo a trabalhar com gratidão com as pessoas. Olha, cada dia você vai anotar uma coisa que aconteceu na sua vida, uma por dia. E você vai trazer na próxima semana alguma coisa que foi positiva na sua vida. Então, se você olhou hoje, acordou e falou, olha, eu agradeço porque hoje eu estou viva, amanhã não pode ser viva. Pode ser, eu agradeço porque eu me alimentei hoje. E aí, ao longo de 7 dias, nós vamos ter 7 motivos para agradecer. Ou seja, nós estamos exercitando o processo da gratidão. E aí é uma tarefinha para vocês também, que de repente quiserem começar a exercitar, porque é começar a enxergar o mínimo possível daquilo que é agradável, que é bom na vida de vocês. Agora tem uma coisa também, como que a gente vai fazer esse tratamento? Primeiro, precisa ir ao médico. Começou a perceber algumas mudanças no organismo. Olha, estou dormindo demais, estou dormindo de menos, estou me irritando com facilidade, né? Estou chorando, tenho uma tristeza. É importante falar também uma característica da depressão, esquecimento. Existem algumas pessoas também que, além do esquecimento, às vezes tem uma sensação que tivesse um vazio na cabeça. É como se fosse um buraco na cabeça. E aí começa a falar, daqui a pouco perde o sentido. É como se perdesse o sentido. Não perde, é como se perdesse o sentido. E se esforça para lembrar daquilo que estava falando, né? Então tem a questão do comprometimento na memória quando nós falamos também da depressão. Então começou a perceber algumas mudanças. Primeiro, bora no médico, porque precisa identificar se é alguma doença que está trazendo algum outro sintoma. Descartou questões médicas, continua com mesmos sintomas, a tristeza não diminui, continua tendo perda de sono, aumento de sono, enfim. Bora procurar, ou pode procurar o psiquiatra, ou pode procurar o psicólogo. Porque diante dos nossos atendimentos, nós vamos investigando os sintomas, e se percebermos a necessidade do medicamento, nós psicólogos encaminhamos para o psiquiatra. Mas chegou lá no psiquiatra, ele prescreveu o medicamento, bora para terapia, porque há necessidade de terapia. Em alguns momentos você chega no psicólogo, nós identificamos que é depressão, mas dependendo de como está a pessoa, não há necessidade de ser encaminhado para o psiquiatra. Então depende muito de pessoa para pessoa se vai tomar ou não o medicamento. E aí, outra questão importante: como que nós vamos prevenir a depressão? Primeiro,
hábitos de vida saudável. Nós precisamos do quê? Melhorar as nossas relações. Primeiro, porque existe uma questão também, quando nós falamos a respeito da depressão, que é um transtorno mental, então algumas pessoas entendem que, olha, a doença, eu tenho saúde só quando eu não tenho doença. Então eu estou saudável quando não me aparece nenhum comprometimento nos meus exames. Não, mas a doença também, ou não ter saúde, é quando nós temos um comprometimento ou na questão da nossa saúde física, ou nós temos também um comprometimento na nossa saúde mental, ou na nossa relação com o outro. Então, trabalhar também a nossa saúde mental como é que está a minha relação com o outro, com a minha colega de trabalho, com o meu marido, com meus filhos. Então, é a minha relação interpessoal. Isso também interfere na nossa saúde mental. Trabalhou nossa saúde? Como está a nossa relação? Hábitos de vida saudável. Dá uma olhadinha para a alimentação. Dá uma olhadinha também para a saúde em relação a exercício físico. Quando possível, fazer meditação. Técnicas de relaxamento ajuda a prevenir. Por quê? Quando nós fazemos técnicas de relaxamento, nós relaxamos o nosso corpo, nos observamos também. Isso é muito importante para prevenir. Meninas, eu não posso esquecer de falar uma coisa muito importante para vocês lembrarem. Características, sintomas da depressão. Vocês sabem que dá uma alteração na libido. Então, às vezes, aquela falta de dar uma namoradinha com o marido, também dá uma mudada nisso. Então, se observa também, olha, já está com alteração de humor. Aí já meu marido já está todo querendo chegar e não está muito afim, isso é frequente. Começa a observar por quê. Sintomas também da depressão é uma diminuição na libido. E essas alterações, às vezes, é porque o marido está chato. Pode ser, né? Mas nem sempre é porque ele está chato, porque não cuida. Pode ser, mas também pode ser uma questão do nosso organismo, tá bom? Agora, eu vou pedir para vocês, tem aqui nossa assistente, ela vai passar uma folha de sulfite e uma caneta, e eu vou fazer uma atividade bem rapidinha com vocês para dar tempo da gente fechar. Uma folha de sulfite. Alguém, enquanto passa a folha de sulfite, tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Não? Falem agora ou não se calem. Quem tiver dúvidas, depois pega meu telefone que as meninas podem me mandar uma mensagem, eu tiro dúvidas, tá bom? Enquanto vai passando, eu já vou adiantando para vocês irem pensando. Eu vou pedir para cada uma de vocês fazerem um desenho. Isso, mas o desenho é só para vocês. Vocês vão desenhar algo fácil. É um animal. Um animal grande, ou seja, vão pensando de porte elevado, de olhos pequenos, que tenha rabo, que tenha patas grandes. Vamos pensar. Porte elevado, tem um rabo longo, tenha pelo, olhos pequenos. Vamos pensar aí na natureza. E seja grande. 2 minutinhos para vocês pensarem e desenharem. Isso. Porte elevado, vai lá, minha colinha. Porte elevado, olhos pequenos,
Tem que ter pelo. Tem que ter pelo. Pode ir. Aqui ninguém fez curso de desenho, né? Aqui todos nós estamos no mesmo barco, inclusive eu. Vamos lá, isso, o senhor pode pensar. Porte elevado, olhos pequenos, rabo comprido, patas grandes e que tenha pelo. Patas ou pés, caneta, tá funcionando? Quem já pensou em um animal e já desenhou? Já desenhou, uma aqui já desenhou. Aqui, outra caneta. Pode desenhar para a gente ir ativando nossa memória? Para a gente começar a exercitar a criatividade, memória. Aqui ninguém vai chegar com desenho mega elaborado, mas quem quiser fazer o desenho, aqui ó, caneta. Mega elaborado. Mais alto, ali atrás. Desenho, um animal, porte elevado, que tenha pelos, olhos pequenos, rabos compridos. Ah, tem um detalhe, orelhas salientes, orelha grande, isso. Tá indo. Pode escrever. Quem já conseguiu desenhar? Vamos lá. Vários meninos também. Cadê os meninos? Podem desenhar. Animal. Porte elevado, grande. Olhos pequenos. Rabo comprido, orelha grande, tenha pelos. Não está funcionando a caneta. Quem já desenhou, empresta a caneta para a colega. Vai lá, mais um. Ó, já saiu um desenho aqui. Já saiu outro. Agora... grande parte já fez, a gente está fazendo. A gente vai para os voluntários. Todos nós estamos no mesmo barco. Vamos lá. Quem é o primeiro corajoso ou a primeira corajosa? Eu posso escolher, vem cá, vem as duas. Vem. Vamos lá. Vem aqui. 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 Não precisa. Vamos. Aqui. Cadê? É boné? É você mesmo. Vem cá. Que levantou a folhinha me mostrando lá atrás. Cadê a mocinha do RH? Ela é do RH? Ela aqui, ó. Não, mas é você mesmo, tem carinha de RH, vem cá. Ótimo. E tudo bem? Gente, palmas para os corajosos. Cadê as palmas? Ótimo. Todos entenderam qual era a orientação? A orientação era um animal grande, olhos pequenos, orelhas grandes, que tenha pelo e rabo. Tudo bem? Eu vou pedir agora para os nossos corajosos falarem o próprio nome e falar qual animal desenhou e mostrar a imagem. Só isso. Nome, falar o animal que desenhou e mostrar pro povo, tá bom? Tá bom. Oi, meu nome é Miguel e eu desenhei uma lhama. Uma lhama.
Meu nome é Kátia e eu desenhei um elefante. Meu nome é Inês e eu desenhei uma pantera negra. Meu nome é Rosana, eu desenhei um tigre. Não desenhei nada. O nome dela, Meu nome é Elisângela e eu não desenhei nada porque eu não sei desenhar. ela estava com muitos pensamentos na cabeça e estava formulando ainda a resposta dela. É muita criatividade junta. Aí por isso estava ali. Isso. Muito pensativa, isso mesmo. Ela estava refletindo sobre a palestra. Agora, o que vocês perceberam aqui? Foi o mesmo comando para todos? Mesmo desenho? Era um animal. Com rabo, orelha, porte grande. Mas o que aconteceu que cada um aqui, ou cada um fez um desenho diferente? Vocês sabem? Pensamento diferente. O que mais? Ideia diferente. Pensamos totalmente diferente. E na depressão, como foi? Percepção diferente. E na depressão, como que nós entendemos esse processo aqui? Alguém consegue me dizer? Como? Peraí. Avalia cada caso, o que mais? Vou dar resposta para vocês, vou ajudar vocês, viu? Se fosse na clínica, não ajudaria, mas hoje eu vou ajudar. Todos nós somos seres únicos. Cada um de nós temos a nossa história de vida. Então, quando eu falei, o Miguel foi buscar na história de vida dele, na memória dele, até que chegou ao desenho. Assim como os demais participantes. Então todos nós somos únicos. Pensando na depressão, o que é de dificuldade, o que é um comando para mim, pode não ser para ele. O que é de dificuldade para mim, de repente não é o mesmo para ele. Se eu ficar desempregada, de repente, é uma oportunidade para eu ser empreendedora. É uma dificuldade ficar desempregada para algumas pessoas, mas talvez para ele ficar desempregado não seja a oportunidade de ser empreendedor. Mas ser desempregado nesse mundo que está tão difícil o emprego, pensamento disfuncional. Então, como não olhar? De repente, aconteceu alguém passar por uma doença, um processo de enfermidade. Olha, eu vou ter oportunidade de conhecer pessoas, eu tenho oportunidade de me tratar, eu tenho a oportunidade de ir para um hospital que tenha recursos, mas talvez para outra pessoa, eu estou doente, é um fim. Então o comando é o mesmo, a situação pode ser a mesma, o que muda é o olhar que cada pessoa tem sobre a situação. E a depressão é justamente isso, o olhar que você tem diante de alguma circunstância da sua vida. Palmas para os nossos participantes. Eu quero ler aqui para vocês uma frase que faz todo sentido para mim que trabalho com emoções, com pensamento. Estou focada nessa área. E a frase é de um filósofo grego do século I que diz o seguinte: o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos. Então, o que perturba a pessoa não é o que acontece com ela. O que perturba é o olhar que ele tem ou que ela tem sobre a situação. E a depressão é isso, nós precisamos mudar
o olhar, é mudar o pensamento, é agradecer, é olhar as coisas positivas, né? A depressão tem isso, da pessoa começar a olhar apenas o negativo. E nós, psicólogos, trabalhamos nessa de ajudar a você a enxergar aquilo que você tem, que você sabe que você tem, mas que naquele momento você tem dificuldade de perceber dentro de si. O psicólogo não adivinha pensamento de ninguém, não entra na mente de ninguém. Cada um já tem a resposta pela sua história de vida. Nós auxiliamos cada paciente a resgatar essa resposta que às vezes está escondido dentro de si. Feliz Dia das Mães para todas as mães e parabéns para vocês que vieram nessa tarde aqui. Bacana, né, pessoal? Que gostoso isso, né? Vamos olhar diferente e pensar positivo.